Olá, pessoal! Hoje eu vim falar um pouquinho para vocês sobre um momento muito especial na vida do advogado, que é a realização da audiência. É na audiência que o advogado mostra as caras no processo, né? Antes são só folhas de papel e o juiz não tem uma noção do processo personificado. A partir da audiência, com a atuação diferenciada de um dos advogados, esse processo começa a ser mais entendido pelo juiz como uma parte está falando mais a verdade que a outra, ou tá com direito mais favorecido, dependendo de cada atuação. Então, a audiência é um momento em que deve ser muito dedicado à preparação pelos advogados, às vezes mais importante do que um prazo. O advogado, ele tende a dar muita importância para o prazo, se dedicar muito e não ter a mesma dedicação para uma audiência. Então, a audiência, ela deve ser entendida como como se fosse um prazo fatal, né? Naquele dia você vai fazer a audiência. Então, até aquele dia, toda a preparação deve ser feita, os passos devem ser dados para a realização de uma audiência com excelência. Então, nos cursos da Real Prática, a gente aponta passos fundamentais, ao todo são 20, para uma preparação concisa, segura e perfeita da audiência. Mas aqui nesse vídeo eu vou destacar 3 passos que, se você já implementar na sua atuação, você vai colher resultados maravilhosos na sua atuação profissional. Qual é o primeiro passo? É uma reunião com o cliente muito bem feita. É na reunião com o cliente que você aprofunda no que aconteceu, nos fatos ou no direito dele, coisa que um e-mail, um telefonema não conseguem aprofundar. Então, na audiência com o cliente, você consegue ver como você vai provar isso, como que a outra parte pode contestar o seu pedido, quais são as provas que a outra parte tem. Enfim, você consegue traçar uma estratégia ou de defesa ou de constituição do seu direito muito mais profunda. Então, ela deve ser dada importância preliminarmente, ou seja, antes da realização da sua peça, como depois da peça, por exemplo, antes de um protocolo ou antes da audiência. Essa reunião com o cliente, ela deve ser primeiro preparada e depois conferida. Se não tem nada, se não mudou, se ele não lembrou de algum fato. E você passando para ele, por exemplo, além dos fatos, a sua versão do direito, né? Como você iria provar isso, talvez ele ainda se aprofunde ainda mais e traga mais riqueza para a sua atuação. Outro ponto fundamental é a reunião com as testemunhas. Muitos advogados acreditam que o advogado não pode conversar com a testemunha, porque isso seria instruir. Uma conversa não é instrução. O advogado não pode instruir as testemunhas, isso é verdade. Ele não pode falar o que a testemunha tem que falar. Ele não pode pedir para a testemunha falar determinado fato ou pedir para a testemunha não falar. Ele não pode atuar em nenhuma fala da testemunha, mas ele pode sim e deve saber o que a testemunha sabe sobre o fato, saber a opinião dela, o ponto de vista, até porque o nosso número de testemunha não é ilimitado, né? Cada justiça tem um número limitado de testemunha. Então, se você, numa conversa com uma testemunha, pode chegar à conclusão, por exemplo, que ela sabe de parte do fato. Então, você precisa levar outra pessoa que, por exemplo, possa saber 2 fatos, né? Ou um fato inteiro. Então, a testemunha, inclusive a testemunha da outra parte, se você já souber, por exemplo, você pode sim falar com ela e deve. E isso faz uma atuação na audiência completamente diferente. Isso faz com que, por exemplo, você não precise ir atrás de outras pessoas, por exemplo, se você chegar à conclusão que uma testemunha presenciou tudo. Então, muitas coisas são antecedidas e são resolvidas com uma reunião com a testemunha. Aqui no escritório, por exemplo, uma reunião com a testemunha que a gente teve já fez com que a gente não só conseguisse provar que o
o autor estava completamente errado, como pelo testemunho dela, a gente conseguiu fazer um pedido contraposto e pedir exatamente o contrário do pedido do autor. Ou seja, o autor que veio com um pedido, no caso foi um pedido de rescisão indireta do contrato de trabalho, pedindo a indenização pela estabilidade que ele tinha no emprego, por ser, por exemplo, dirigente da CIPA. A gente conseguiu não só provar que ele não tinha direito à rescisão do trabalho, porque, por exemplo, ele não estava sendo perseguido pela empresa, como também conseguimos, em pedido contraposto, fazer o pedido de rescisão com a justa causa, provando que, além dele não fazer o que ele fazia tal e coisa. Então, ficou configurado antes de trabalho que ele era insubordinado, indisciplinado, enfim. Conseguimos provar por essa testemunha que nem a empresa sabia que o reclamante fazia isso, por exemplo, como ele atuava, e conseguimos, além dele não conseguir a rescisão recebendo a indenização, conseguimos fazer com que houvesse a rescisão com a demissão com justa causa. Então, com uma conversa com uma testemunha, a gente conseguiu analisar tudo isso, coisa que nem o próprio cliente sabia. Então, as reuniões com as testemunhas, não precisa ser reunião presencial, pode ser um telefonema. Você conseguir, por exemplo, o telefone da testemunha da outra parte, geralmente você não consegue encontrar com ela. Mas um telefonema também faz com que você, por exemplo, possa antecipar qualquer fato na audiência. Vamos supor que você conversou com essa testemunha e na audiência ela fale o oposto que ela falou com você. Você pode falar, excelência, não foi isso que ele me falou. Por exemplo, se você tiver gravado essa reunião, sempre falando com ele, né, que você está gravando, você pode falar, excelência, eu tenho provas, eu gravei a reunião, ele falou exatamente o oposto no meu escritório, ou na empresa, ou aqui no corredor. Enfim, o advogado, ele deve ser fiscal da atuação das testemunhas. Então, a testemunha, ela não pode negar falar a verdade. Não, ela não pode negar falar, né? Falar a verdade é um dever dela. Ela não pode se negar a falar algum fato. Isso é crime. É considerado crime quando a testemunha sabe e se nega a falar. Então, se você sabe que ela sabe, você pode sim, com a sua atuação profissional, fazer com que o juiz perceba isso e entenda a gravidade do fato, por exemplo, dela estar sendo coagida ou intimidada a não falar em audiência. E a outra coisa muito importante, o terceiro passo que eu destaco aqui, é o estudo de todo o processo e de todo o andamento. Para que isso? Para você não ser surpresado em audiência. Então, imagina que seu cliente mora em outra cidade, teve todo um trabalho, gastou tempo, né? Tempo hoje é dinheiro, para se locomover até a audiência e chega lá, ela foi adiada. Então, se você tivesse olhado o andamento, você poderia ter evitado isso. E também estudar todo o processo. Você pode fazer com que, por exemplo, o advogado contrário, quando peça alguma coisa, quando você estudou o processo bem estudado, você fala, excelência, pela ordem, ele não pode fazer esse pedido porque na audiência passada, por exemplo, não ficou determinado que ele juntaria agora. Enfim, qualquer coisa que um advogado peça ou qualquer ato processual que não esteja alinhado com, geralmente, o procedimento da audiência, você pode antever sabendo exatamente o que aconteceu no processo até ali. Por exemplo, se a parte requerer 10 dias para se manifestar da sua reconvenção, você pode falar, excelência, não permito porque precluiu a oportunidade dele, uma vez que ele já apresentou réplica. Então, tudo isso, o advogado, tendo uma atuação preventiva com estudo, tanto do processo quanto do andamento, ele pode evitar e, assim, ganhar, né? Nesse caso, por exemplo, imagina que ele deixou de permitir uma resposta num pedido de 200 mil. Então, esse pedido vai estar sem defesa. Então, é maravilhoso para o cliente dele. Então, uma atuação com antecedência, bem estudada, bem preparada, faz com que você possa ter o sucesso na audiência. E é isso que a gente quer. Tem mais alguma dúvida da audiência? Tá com algum medo? Quer dividir com a gente? Compartilha aqui
Pergunte pra gente, vai ser um prazer passar um pouquinho da nossa experiência para você. Um beijo.